A trágica história das filhas de Vitor Hugo. Eu sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens. Me segue lá na rede vizinha. Eu acredito que a maioria de vocês já tenham ouvido falar no escritor Vitor Hugo, que foi o cara que escreveu Notre Dame, onde surgiu a história do Corcunda de Notre Dame, e é um dos mais célebres escritores e roteiristas da França. Além de escritor, ele também era político, ele era senador. E ele teve 4 filhos, né, que ficaram vivos, um que faleceu, com a sua esposa Adèle Fauchet. Mas eu vou contar para vocês a história das 2 filhas de Vitor Hugo, chamadas Leopoldine Hugo e Adèle Hugo. Para começar, Leopoldine nasceu no ano de 1823. Ela era a segunda filha do casal Vitor Hugo e Adèle Fauchet. Ela era a queridinha da família, até porque ela nasceu logo após o primeiro filho do casal ter falecido. Então ela era a segunda filha do casal, mas acabou sendo a primeira por conta do falecimento dessa criança. Ela então é criada com todos os mimos e pompas, ela era uma artista grandiosa, né? Pintava bem, escrevia muito bem. Ela era muito presente na vida do pai, muito querida, muito amorosa, e Vitor Hugo morria de ciúmes dela. Quando ela tinha 6 anos, nasce a segunda filha do casal, Adèle Hugo. Leopoldine era muito atirada, simpática, risonha. Isso ela fazia com que ela trouxesse muita alegria para as pessoas que estavam à sua volta. A casa do casal Vitor e Adèle era muito movimentada, sempre tinha festas, circulavam ali os maiores pintores, artistas, escultores da época. Balzac chegou a escrever sobre as filhas deles, né, falando como era cada uma, né, que chamava inclusive a Adèle de a mais bela das pequenas. Então elas estavam sempre nas rodas culturais da família, todas as duas. Apesar de terem uma grande diferença de idade, de 6 anos, a Adèle era apaixonadíssima pela irmã, Leopoldine, elas se davam muito bem, ela era a melhor amiga dela, apesar da Adèle ter uma personalidade diferente. Ela era mais introspectiva, mesmo sendo voltada, tendo talento para arte, para tocar piano, tocava piano muito bem, ela era mais tímida. E por ela estar sempre perto do pai, ela gostava de admirar o pai, ela acabou, na adolescência, desenvolvendo paixões por homens muito mais velhos que ela. Então ela tinha amores platônicos pelos amigos do pai, ela achava que ela não podia nunca gostar de um garoto da idade dela, porque os garotos não tinham uma bagagem intelectual à altura do pai dela. Já Leopoldine não, Leopoldine já era mais leve. E num verão que a família foi passar numa cidade próxima a Paris, onde a família Vacquerier tinha uma casa de verão, ela conhece Charles Vacquerier, né, nessa cidade chamada Villequier. A princípio, Vitor Hugo não quer aceitar o namoro da filha com Charles, apesar deles serem praticamente da mesma idade, mas ele acaba cedendo, né, depois, e elas vão, só que não deixa, quando ela tá com 16 anos, ele pede para se casar com ela, e o pai não deixa, fala, não, elas não vou deixar de forma alguma ela se casar menor de idade, e eles esperaram até ela fazer 21 anos para se casarem. Eles casaram e Vitor Hugo ficou muito contrariado desse casamento, disse que não iria mais visitar a filha, não queria que ela se casasse e tal, mas ela acabou se casando. Acontece que nesse período que ela ficou casada, de 1 ano, mais ou menos, ela escrevia cartas constantes ao pai, dizendo que estava um pouco entediada, que era para ele visitá-la. Mas o Vitor Hugo não ia, simplesmente não ia. Ele dizia que não perdoava a filha por ter levado o tesouro da casa embora, que no caso era ela. Ele era meio dramático nas suas cartas para a filha. Mas acontece que num dia de verão, no dia 4 de setembro, a Leopoldine sai com seu marido Charles, mais um tio do Charles e mais um priminho dele de 11 anos. Eles vão para uma cidade próxima fazer uma negociação, mas vão de barco. A família já tinha uma tradição de náutica. E vão de barco, o dia estava lindo, ela não ia acompanhá-los, mas decidiu acompanhá-los. Ela não sabia nadar, mas ela gostava de andar de barco com o marido, se sentia segura. Quando ela viu que eles estavam saindo, ela gritou, eu vou com vocês, e foi atrás deles. E foram lá, eles fizeram a negociação no cartório, demoraram um tempo. Quando voltaram, o tempo virou. O dono do negócio, do cartório, que foi fazer um negócio com o marido dela, chegou a oferecer uma carroça para eles irem. E ele falou, já está escurecendo, vão de carroça, não tem, de carruagem, né?
E aí eles não aceitam. Não, o tempo tá lindo, vamos assim mesmo. Só que o tempo vira enquanto o barco tá no caminho. O barco vira e acabam morrendo os 4 afogados. Isso ali foi uma tragédia, tanto na vida de Vitor Hugo, quanto na vida de Adélio, que já era depressivo. Logo em seguida, Luiz Napoleão dá um golpe de Estado na França. E como o Vitor Hugo era um senador, né, revolucionário, ele acaba sendo exilado. E quando ele é exilado, a família vai para uma ilha viver. E a Adélia acaba se afundando em tristeza. Já tinha perdido a irmã, que era sua melhor amiga. Teve que sair da casa deles em Paris para ir morar num lugar isolado. E teve que largar o noivo, que na época ela estava noiva do irmão do marido da irmã. Ou seja, o cunhado de Leopoldine. Ela ficou noiva do cunhado de Leopoldine, que se chamava Auguste Vacquerier, que era 12 anos mais velho que ela. Só que quando ela tá nesse isolamento, nesse exílio, a casa deles também começa a ser frequentada por muitas pessoas, por militares e tudo mais, e ela conhece o tenente Robinson Pinson, por quem ela acaba se apaixonando. Robinson era totalmente fora do padrão que ela gostava, ele era 2 anos mais novo que ela. Ele fica até apaixonado por ela, um tempo chega a pedi-la em casamento, mas ela não aceita. Ninguém sabe por que ela não aceitou naquele momento se casar com ele. E ele então vai embora, mas ele fica se sentindo ofendido e desiste de Adélio. Resolve que não vai ficar com ela. A Leopoldine faleceu com 21 anos, eu esqueci de falar no início. Então vamos lá. Aí Adélio começa a surtar. E ele vai ser enviado para a guerra, porque ele era um tenente, né? E ela resolve fretar um navio e ir atrás dele. Ela vai até Halifax. O Vitor Hugo não sabia, ficou pé da vida quando descobriu que ela pegou a grana toda dela para fretar esse navio para ir para aquele local de guerra, atrás do Pinson. E o Pinson, naquele momento, não queria mais nada com ela. E ele era chegado num jogo, ele então começa a usar o dinheiro dela para jogar. E ela fica ali pagando para ele gerar. E ela entra numa loucura atrás dele. Ela começa a desenvolver erotomania, que é uma doença psicológica em que a pessoa acha que ela namora outra pessoa. E ela dizia para todo mundo que ela era casada com ele, que ela estava com ele. Ele não aguentava mais, ele fazia ela passar vergonha. E ela não insistia que era esposa dele, que os outros tinham que saber. Escreveu uma carta, chegou a escrever uma carta para o pai dizendo que estava casada com ele, não estava, não vivia com ele. Por fim, ele foi transferido para Barbados. Ela pega e vai atrás dele também em Barbados, usando o último dinheiro que ela tinha. Depois ela pede dinheiro ao pai, o pai manda dinheiro para ela e ela não volta para casa, ela simplesmente dá o dinheiro para ele e fica naquela perseguição, fazia escândalos na rua. Ele não aguentava mais, por fim ele largou o exército, ele se casou com outra mulher e foi embora para ver se livrava dela, e ela louca, enlouquecida atrás dele, maluca, maluca mesmo. E depois ela começa a ficar surtando, andar pelas ruas mendigando, até o cônsul da França em Barbados mandar uma carta para Vitor Hugo dizendo que existia uma louca na cidade, uma mendiga, que dizia que era filha dele. Mas Vitor Hugo era muito rancoroso, ele simplesmente não ajuda a Adélie, diz que se ela foi por vontade própria com o dinheiro dela e ele já tinha mandado dinheiro, ela não voltou, ele não ia mandar de novo. Até que uma senhora, né, chamada Bá, ela consegue resgatar a Adélia, levar para sua casa, levar ela até a França, né? Era uma espécie de mãe de santo que vivia lá em Barbados. E ela socorre a Adélia e leva para a França. E chegando na França, eles percebem o estado de loucura que ela tá, de decadência. Então, eles internam ela num sanatório, num hospício. E ela fica no hospício até a morte, aos 85 anos, acreditando que Robinson Pinson iria voltar para salvá-la. Que triste, né?